Bora, galera! Meu nome é Tiago Oliveira e a gente vai estar discutindo hoje um pouquinho sobre a doença do refluxo, aquela boa e velha gastrite, né? Popularmente conhecida. Tá aqui um pouquinho da minha formação, tá certo? Fiz clínica médica ali no Hospital Barão de Lucena e o R3 de clínica no Hospital Português. Especialização de cuidados paliativos também e atualmente como coordenador de mídias na parte da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica. E vamos seguir aqui para os objetivos da aula. Então vai ser muito importante a gente avaliar, a gente reconhecer esse quadro sintomático típico e atípico da doença do refluxo, assim como saber como diagnosticar essa doença, tá certo? O uso racional da propedêutica, aqui a gente vai falar especificamente e reforçando principalmente as indicações ou não de endoscopia digestiva alta. Você já pediu? Sabe se pediu certo? Vamos dar uma revisada nisso também. Assim como, é claro, a gente diagnostica, claro, mas a gente também tem que tratar e a gente tem que saber fazer o segmento especificamente nas questões do esôfago de Barrett, que a gente é importante fazer essa avaliação para que o paciente não tenha um desfecho mais negativo. Então vamos começar. A gente tem aqui uma parte mais inicial do quadro clínico ao diagnóstico, conceitos iniciais. Para a gente ver isso, é muito importante a gente ter um conhecimento da anatomia e da fisiologia aqui do estômago e do esôfago. Por que que é importante? Veja, tem cerca de 10 a 20% de doença do refluxo gastroesofágico na atenção primária. Então, as queixas de quase 1/5 dos pacientes estão relacionadas a isso. Então, é importante que a gente tenha um certo grau de conhecimento. E aqui, o que é que a gente vê? Então, a gente pega aqui a mioarquitetura do esfíncter esofagiano inferior. Isso aqui vai ser o cerne da doença do refluxo. Por quê? Vê o mecanismo aqui que ele faz com essas elipses, digamos assim, com essa movimentação circular, esses músculos circulares, formando aqui o esfíncter esofagiano inferior, em que faz basicamente uma prega nessa região, o esfíncter, né, que vai se fechar, fazendo com que não haja o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago do paciente. Isso é o normal, é o que deve acontecer. A gente vê a musculatura longitudinal do esôfago, que faz uma participação principalmente na peristalse, mas a musculatura circular, as fibras transversas e especificamente essa parte da musculatura esofagiana circular e cruzada, as fibras cruzadas, é quem mais participa na fisiologia do esfíncter esofagiano inferior. É um negócio até bizarro de se ver. Mas o que é que a gente vê? Independente da posição do paciente, a peristalse ela vai atuar da forma descendente, tá certo? E isso aqui vai fazer com que a gente tenha um mecanismo normal do trato gastroesofágico. E aqui a gente já pega o que pode dar de errado, tá? Então, o que é que vai aumentar a questão do refluxo, da percepção do refluxo? Então, fatores menores, tá? A síndrome de Zollinger-Ellison. É muito importante que a gente reforce aqui que o aumento da produção do ácido gástrico não está relacionado diretamente com um refluxo. O que está relacionado nessa produção do aumento de ácido gástrico é a síndrome de Zollinger-Ellison. Ela é uma exceção. Outras formas de aumentar o ácido gástrico não está tão importantemente relacionado com refluxo assim. Agora, a integridade da mucosa esofágica, aqui a gente vê esofagites de diversas causas, a esofagite por pílulas, né? A pioesofagites, que é o paciente, aquele costume safado que eu tenho quase certeza que você já fez alguma vez na vida, de botar um comprimidozinho para dentro e não beber a água, né? A sensibilidade esofágica, que aqui vai depender de pessoa para pessoa. Então, veja, um paciente com a doença funcional, um paciente com a fibromialgia, tem muito mais chance de ter dor por conta dessa sensibilidade. Mas o que pesa bastante aqui, que a gente vê muito na prática acontecendo, é o aumento da exposição no esôfago pelo ácido gástrico. E aqui, ó, hérnia hiatal, a xerostomia, por quê? A gente não vai ter aquela saliva rica em substâncias alcalinas para neutralizar o pH da substância que reflui do estômago, a redução da motilidade esofagogástrica e o aumento da pressão abdominal. Isso aqui sendo até um motivo de por que é mais comum em obesos, por exemplo. Faz parte da fisiopatologia. Aumenta a pressão intraabdominal, aumenta a pressão no estômago. Aumentando a pressão no estômago, aumenta o refluxo. O esfíncter esofagiano não consegue dar conta disso. E aqui a gente vê então, ó, qual é o conceito? A gente tem principalmente essa tríade que é responsável pela proteção do esôfago ao refluxo gástrico. E aí, se a gente tiver uma disfunção de algum desses aqui, ou de mais de um desses, é quando a gente vai ter o refluxo gastroesofágico.
principalmente o tônus e o relaxamento transitório do esfíncter esofagiano. Veja, ter refluxo não é necessariamente uma doença. Ah, quem nunca, né? Aquela farofinha ali, aquela feijoada com carne no fim de semana e tem aquela sensação, né? Mas a gente tem um relaxamento transitório, mas dependendo da intensidade em que isso se aplica, pode se tornar patológico. E a hérnia hiatal também participa muito disso. A gente perdendo esses mecanismos de proteção, é muito mais fácil desenvolver o quadro do refluxo. E qual é o quadro do refluxo? O quadro a gente vai distinguir entre o quadro típico e o quadro atípico. O quadro típico sendo as manifestações esofagogástricas, que é basicamente o carro-chefe, a dispepsia, aquele desconforto que sentimos na região epigástrica com a sensação do refluxo, tá? Um desconforto que pode ser uma dor, pode ser uma queimação, pode ser um aperto, então é muito variado. A dispepsia classicamente é descrita como a sensação de desconforto epigástrica ou retroesternal associada a uma sensação de queimação. Então isso aqui vai ser o que mais é característico do refluxo. Além da sensação de regurgitação, o globus, né, o bolos no esôfago, aquela sensação de que tem alguma coisa entalada ali que vem voltando, independente de você deglutir ou não. Não é uma disfagia. É a sensação que tem alguma coisa aqui, mesmo sem você ter ter engolido nada, tá? E aqui a gente vê também que esses sintomas aqui são suficientes para o diagnóstico presuntivo da doença do refluxo na ausência de sinais de alarme. Ou seja, se o paciente não tem outras características que me chamem a atenção, se ele tem um quadro típico, especialmente depois de certos tipos alimentares, comi uma carne muito gordurosa e me senti dessa forma, me senti com a dispepsia, com a azia, poxa, aqui você já tem informação suficiente para dar o diagnóstico de doença do refluxo. Mas vê que interessante. Esse estudo Diamond aqui, com 308 pacientes, ele viu que, corroborando com a pH-metria, a queixa do paciente com quadro típico, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade de muito baixa ali, a 69%, 62%. Então, não é uma maior maravilha do mundo. Quando a gente faz só pela anamnese, a gente ainda perde muito o diagnóstico, não tem tanta acurácia assim. Então, é importante a gente saber disso, mas veja, como o tratamento, a propedêutica dela, a gente pode mensurar um pouco melhor isso. Vamos discutir um pouco mais lá na frente. Uma ferramenta que pode auxiliar no diagnóstico e para avaliar melhor esse quadro clínico é justamente esse score RDQ, que tem uma pontuação de 0 a 30 e veja, quanto mais alta a pontuação, maior a probabilidade que a gente vê nos pacientes com a doença do refluxo. Se tem uma pontuação de 15 a 19, ele se pega aqui com 77% na concordância com a pH-metria. Enquanto se a pontuação for de 20 a 30, já bem mais alta, já pega aqui uma concordância de 88%. Mas a gente pode ter também os sintomas atípicos, que são extraesofágicos. A gente vai falar deles já já, vamos só dar uma olhadinha aqui no RDQ, que é o Reflux Disease Questionnaire. Aqui a gente vai avaliar, são 7 perguntas. O paciente, inclusive, ele pode ele mesmo aplicar esse questionário, tá? Isso pode auxiliar no dia a dia, mas veja que pelas questões aqui, pela pergunta, a gente aborda muito isso na anamnese de forma mais intuitiva, inclusive. Sensação de queimação, dor retroesternal, queimor ou queimação no estômago, dor no estômago, gosto de ácido na boca, aquele amargor, a hipersalivação também associada a esse quadro típico do paciente, sem falar na sensação do refluxo, a movimentação desconfortável pelo esôfago, pelo estômago. E aqui é a frequência do que a gente sente, né? Então, tendo essa pontuação, a gente vai poder auxiliar aqui num diagnóstico, na elucidação diagnóstica da doença do refluxo. Já voltando para esse quadro atípico, veja, são sintomas extraesofagianos. Precisa de um alto grau de suspeição aqui. E aqui a gente inclui principalmente esse quadro da tosse, porque a gente sabe que tosse crônica, tosse persistente, a tríade, tá? Das principais causas, a doença do refluxo é uma delas, justamente por conta dessa manifestação extraesofagiana. Então, a gente vê o ácido subindo pelo esôfago, algumas vezes o paciente até vai dizer: estou sentindo azia e junto da azia estou com tosse. Mas tem aqueles pacientes que eles manifestam única e exclusivamente os sintomas extraesofágicos. Aqui é mais difícil a gente conseguir identificar.
Mas aí o pulo do gato é a gente questionar. Então, veja, o paciente está com tosse crônica, aí você vai perguntar os fatores associados à tosse. Ah, tem rinite, tem alergia, piora quando vai para a poeira, piora depois que você come, porque aí se o paciente disser, poxa, não tem esse componente alérgico, mas doutor, agora que você falou, toda vez que eu tomo suco de limão, eu fico tossindo depois. Poxa, por quê? O suco de limão, ele pode aumentar, por aumentar um pouco mais essa acidez, tem alguns pacientes que sentem refluxo com ele. E aí, aumentando o refluxo, não vai ter a irritação esofágica com aquela percepção de dor, desconforto, azia. Mas, às vezes, essa irritação esofágica irrita o nervo frênico que passa juntinho ali do esôfago e passa essa irritação para as vias respiratórias, aí estimula a tosse, estimula soluço. Às vezes irrita a garganta, a orofaringe, a laringe, dá rouquidão, dá tosse. Às vezes sobe um pouco mais, irrita as vias aéreas superiores, dá uma laringite, uma sinusite, uma otite até, embora esses últimos aqui sejam menos recorrentes, menos associados, mas podem sim estar associados ao quadro da manifestação extraesofagiana. Qual é a dica? Associe com a alimentação. Então, o paciente comeu e sentiu, o paciente comeu, deitou e piorou, então isso aqui fala muito a favor do refluxo. Importante também a gente reforçar aqui o diagnóstico diferencial com a dor torácica. Veja, o caboclo tá aqui de boa na lagoa, nunca teve nenhum problema na vida dele. E aí, do nada, ele bota a mão no peito e diz, ai, eu vou morrer. Esse paciente que está começando a dor torácica e nunca teve nenhuma queixa de esofagopatia, o odds ratio para ele, a chance de ser refluxo é de 3, enquanto a chance para ser isquemia é de 14,9. Então nem se compara. Mas veja, é um paciente que ele já tem sintomas dispépticos prévios, ele já tem uma esofagopatia, ele já tem essas queixas de azia. Então, nessa situação, a dor torácica não cardiogênica é de 37%, tá? Algo de origem esofagogástrica, enquanto 7,9% é esofagogástrica naqueles que não têm essa queixa. Então, se a gente tiver o relato de dispepsia, é muito mais provável do que naquele paciente que tem uma dor torácica isolada sem esse relato. Galera, vamos lá, jovens, falar um pouquinho agora de diagnóstico. Então, eu começo aqui com uma peculiaridade, uma curiosidade aqui que pode ser um pouco divergente na literatura. Por quê? A gente chama atenção aqui para o teste terapêutico com IBP. Embora a gente esteja aqui na formação de diagnóstico ainda, vou falar um pouquinho dessa parte de tratamento, porque a gente pode usar o teste terapêutico como uma ferramenta diagnóstica. Embora ressuscitando aquilo que a gente falou logo no início. Lembra que na anamnese a gente não tem uma sensibilidade e uma especificidade tão boa a partir das queixas do paciente para presumir o diagnóstico de doença do refluxo, embora a gente possa usar isso como ferramenta na prática. De forma parecida, o teste terapêutico com IBP a gente inicia 1 a 2 vezes ao dia por 1 a 2 semanas, é um teste. Teve uma melhora? Pô, que massa! Fala muito a favor do meu diagnóstico. Não teve uma melhora? Vamos reavaliar. Mas veja que quando tem uma resposta positiva, ainda assim a concordância com a pH-metria ainda não é lá essas coisas todas. A sensibilidade é até melhor do que só com a anamnese. Mas a especificidade ainda é muito baixa, fazendo com que a gente tenha uma taxa alta de falso positivo. Por que que isso acontece? Existem muitas patologias que podem cursar com dispepsia. Então, a gastrite funcional, tá? A própria doença do refluxo, esvaziamento gástrico lentificado, algumas doenças intestinais altas. Então, tem uma variedade muito grande de patologias que podem cursar com essa mesma clínica e fazer com que a gente tenha uma confusão, um erro diagnóstico. Embora a gente possa sim utilizar dessa ferramenta do teste terapêutico como um diagnóstico, ela não é superior ao diagnóstico baseado nos sintomas e ela não tem uma boa concordância com a pH-metria que a gente vai ver que é o exame padrão ouro. Então, é uma ferramenta para ser utilizada, mas ela não é genericamente usada assim, em todas as situações. A gente não pode extrapolar para todos os casos. O teste pode ser feito como investigação diagnóstica, sim, mas especificamente quando a gente tem quadros típicos. Se o paciente não tem um quadro atípico, a manifestação sem sintomas esofágicos, mas sem quadro típico, aí fica mais difícil a gente fazer essa avaliação. Tem que ser para quadro típico, com ou sem sintomas extraesofagianos. E no caso da gente ver
um paciente com uma laringite ou com a asma, uma irritação brônquica por conta do refluxo, a gente tende a fazer esse teste com IBP 2 vezes ao dia. Veja que, de forma geral, a gente faz de 1 a 2 vezes ao dia por 1 a 2 semanas. No caso de laringite, a gente faz por 8 semanas como um teste terapêutico. Isso tem um grau de recomendação B pela USPS Task Force, tá certo? E para tosse crônica associadas a sintomas típicos esofagianos, a gente tem essa mesma recomendação, 2 vezes ao dia, o IBP, por 8 semanas. Caso o paciente não apresente resposta, a gente, ao invés de considerar que ele é não respondedor, a gente pode tentar outro IBP, outro inibidor de bomba de próton, para ver se ele tem uma melhor resposta nessa situação. Mas aí vem um carro-chefe aqui dessa aula de hoje, pessoal, que é justamente a endoscopia. Vai dir na minha cara aqui, olhando aí para a tua tela no computador. Me diga se você nunca pediu uma endoscopia assim para um paciente. Ah, tô com azia, passa uma endoscopia. Vamos passar a endoscopia? Algo extremamente comum a gente vê na prática, tá? E veja, não é de todo erro, embora pela medicina baseada em evidência, pela melhor segurança, melhor proteção ao paciente, a gente tem que fazer isso só quando existem indicações bem coerentes. Quais são as indicações bem coerentes? Apresento elas a vocês. Então vamos embora para a gente fazer aquela medicina bem feita, meu amigo, porque a clínica médica é uma coisa linda, sensual e muito bela e ela é soberana a tudo, a gente não precisa de endoscopia. E vê que informação interessante, 2/3 dos pacientes com refluxo não tem nada, não tem bobônica nenhuma nessa endoscopia. Então me diga aí, doutor José, por que é que você pede tanta endoscopia? E aí, a situação é essa, a gente pede endoscopia ali, às vezes, no automático, a gente nem sabe o que é que está acontecendo. Por quê? Ah, tem uma pangastrite enantematosa moderada. Eu aposto que você já viu esse diagnóstico, né? E o que a gente está diagnosticando aqui é doença do refluxo, não é gastrite. 80% ou mais das vezes, gastrite não causa sintoma. Então, gastrite para causar sintoma é uma situação de exceção. O que causa desconforto, o que causa sintoma é o refluxo. E refluxo a gente não vê na endoscopia. O que é que a gente vê na endoscopia? A gente vê complicações. O que é importante a gente avaliar na endoscopia? Descartar outras doenças. É basicamente isso. O que é que a gente vê assim, de diagnóstico diferencial que é importante a gente ressaltar aqui? Então, a gente vê alterações da motilidade esofagogástricas que na endoscopia pouco a gente vai ver. A gente pode ver também uma esofagite eosinofílica. Aqui a endoscopia vai valer mais a pena por causa da biópsia esofágica. Então, a gente vai ver aquela área de irritação esofágica, vai fazer a biópsia e vai ver sinais bem sugestivos com infiltrado eosinofílico. A dica aqui é que a esofagite eosinofílica, ela geralmente se manifesta em pacientes jovens com disfagia para sólidos e mais nada. Ele não tem tanto esse sintoma de dispepsia. Poxa, Tiago, e para o refluxo, para que serve? É exatamente isso. Para que serve? Né? Então, a gente não vê alteração em mais da metade dos pacientes. Quando é que a gente vai pedir? Quando eu estou suspeitando de um diagnóstico diferencial ou quando eu estou suspeitando de alguma complicação. E aqui a gente vê as indicações, ó. Um quadro típico refratário é uma indicação. Por quê? Aqui já é para a gente fazer programa. Primeiro, ter certeza do diagnóstico. Será que não tem algo a mais? Veja, não é confirmar a doença do refluxo. É a gente ver se não tem algo a mais, para a gente ter certeza do diagnóstico, descartar outras coisas. Além também de preparar para uma possível correção cirúrgica. Uma hérnia hiatal, enfim. Sintomas de alarme. Esse aqui é o carro-chefe. Veja. Você como um clínico, como um gastro, como um médico de família, tá? Como aquele cardiologista que faz o acompanhamento do paciente também, enfim. Esse aqui é o que você tem que estar mais ligado, porque é uma das coisas mais importantes para a prática que que o médico não gastro vai pegar, tá certo? Então, nessa situação aqui, ó, se ele está apresentando disfagia, se ele teve um sangramento, hematema exiomelena, tá com anemia ferropriva, que você não sabe de onde veio, se esse paciente está perdendo peso, está com vômito, tem uma massa epigástrica, uma síndrome consumptiva, você olha para ele e diz, isso é câncer. Endoscopia, tá? Por quê? A chance de ser um câncer gástrico, um câncer esofágico é maior nessa situação. Além disso, sinais de alarme servem também para complicação. Então ele está com a disfagia. Será que a esofagite queimou tanto, o refluxo queimou tanto o esôfago que fez uma estenose? Então isso pode acontecer.
E nessa situação o paciente vai ter disfagia. Então, muita atenção aos sinais e sintomas de alarme, tá? Ah, o paciente aqui não está com câncer, não está com esofagite, mas está com anemia ferropriva, que pode ser, poxa, vai que esse cara tem uma úlcera, que é diagnóstico diferencial, doença do refluxo. E pela úlcera dele está sangrando. A gente tem que avaliar isso. Será que é abuso de Aine? Será que é H. pylori? Será que é outro motivo? Será que a úlcera é um câncer gástrico que está se manifestando agora? Então, sintomas e sinais de alarme merecem investigação. Um quadro atípico. Veja, a maioria da literatura recomenda, de forma geral, que você faça num quadro atípico. Então, o paciente tem manifestação de doença do refluxo com tosse. É bom fazer para ver se tem alguma outra coisa aí, descartar outras patologias, tá? Confirmação de cicatrização. Veja, eu tenho aqui um esofagite. O cara tava com a dor ali lascada, a pior dor da vida. Tem alguma coisa errada, a gente vai ter que investigar. Será que é uma úlcera? Faz uma endoscopia. Na endoscopia, você viu que tinha uma esofagite erosiva grave. Aqui você vai fazer o tratamento, geralmente por 8 semanas, e posteriormente você vai fazer uma nova endoscopia para ver se cicatrizou. Mesma coisa vale também para aquela úlcera, tá certo? Enfim, screening para esôfago de Barrett. Vê, não há indicação da gente fazer screening de forma geral. Em pacientes que têm fatores de risco, aí a gente faz, tá? E vigilância em esôfago de Barrett já documentado. Então eu sei que tem esôfago de Barrett e aqui eu vou fazer o acompanhamento. Nessa situação aqui também precisa ser feita endoscopia. Mas, Tiago, você falou aí dos fatores de risco adicional para esôfago de Barrett. Quais são? Já vou te mostrar. Olha aqui quais são os fatores de risco. Mais de 5 anos de sintoma. Paciente que tem sintomas de refluxo noturno, hérnia hiatal, sobrepeso, obesidade, como a gente falou, faz parte da fisiopatologia, então corrobora com a lesão mais grave. Tabagismo ativo. Uma coisa que a gente costuma ver na prática, paciente que começou o refluxo muito tardiamente, acima dos 50, 60 anos, algumas literaturas dizem, nunca teve nada e a partir daí começa a ter, você faz, aí tem coisa. Outra situação também, aquele paciente que tinha um refluxo ali lascado. Refluxo. Daqui a pouco ele volta, doutor, fiquei curado, nunca mais eu tive. O que é o esôfago de Barrett? É a metaplasia intestinal. O epitélio esofágico, que seria escamoso, ele fica colunar, ele aguenta mais o ácido estomacal. Nessa situação, o paciente pode simplesmente parar de ter sintoma ou reduzir. Do nada, ele ficou curado. Na verdade, ele está progredindo com a doença. Então, são situações que você precisa ficar de olho na prática clínica, tá certo? E aqui, falando de endoscopia, a gente vai para a classificação endoscópica. Isso aqui é muito importante a gente saber que a classificação mais utilizada é a classificação de Los Angeles. E aqui a gente vai avaliar, basicamente, pela circunferência esofágica, se a gente tem aqui na extensão dela o acometimento das lesões que são típicas da esofagite de refluxo. Avaliando aqui também na longitudinalidade dela. Então, vai de grau A a D, sendo que a D é a pior. Veja, 75% da circunferência do órgão. Então, a gente pega aqui, ó, todo o órgão. Aqui é um corte que a gente está vendo de cima, tá certo? A gente pega todo a circunferência do esôfago com a lesão da esofagite. Aqui a gente vê também, ó, a categoria Los Angeles, a classificação C, né, que pega menos de 75%. A B são lesões, erosões, uma ou mais, né, maior que 5 milímetros. Então, a gente vai vendo aqui essas pequenas lesões pela endoscopia. E a partir daqui a gente consegue dar essa classificação. As classificações C e D, elas têm uma baixa probabilidade da gente conseguir extinguir elas com pouco tempo de tratamento. Então, via de regra, a gente vai tratar por 2 meses e quando a gente tem essa esofagite mais avançada, a gente vai repetir a endoscopia para conseguir fazer uma melhor avaliação da cicatrização dessa esofagite. Outros exames que a gente pode utilizar nessa propedêutica diagnóstica. E aqui a gente tem, sim, finalmente, o padrão ouro para diagnóstico de doença do refluxo. Aqui vai diagnosticar, de fato, o refluxo gastroesofágico. Por que a gente não faz isso? Tá vendo esse caboclo aqui, ó? Isso aqui que tá saindo da venta dele é a sonda. Isso é um incômodo da peste. Então, se a gente tem outras formas de avaliar, melhor, né? Então, a gente evita isso. Se a gente vê sinais de refluxo de outra forma, por exemplo, na endoscopia a gente viu esofagite de refluxo, tá dado o diagnóstico.
paciente tem uma clínica sugestiva, tem uma alteração, acabou, não precisa mais ver outras coisas. Mas, naquela situação em que eu tenho uma dúvida diagnóstica, o paciente está tratando, não está melhorando, ou até mesmo ele está fazendo uma programação cirúrgica, já sabe qual é o diagnóstico, mas a gente está pensando em fazer cirurgia. Aqui sim a gente faz, tá? Então, a gente vai avaliar refluxo ácido e não ácido, especialmente porque a gente vai associar a pH impedanciometria. Tiago, eu não consegui entender, por favor, me explique. Te explico. Te explico. O sensor que vai ali no esôfago, ele vai avaliar não só um sensor de pH, como também um sensor de substância ali, de substâncias não ácidas que possam refluir. Porque esse refluxo não ácido, ele pode também corroborar, ele pode também contribuir para a sintomatologia desses pacientes. Então isso aqui melhora, aumenta a acurácia do meu diagnóstico. De preferência, usar a pH impedanciometria, embora a pH-metria seja suficiente para dar o diagnóstico de doença do refluxo. De preferência, usar a manometria antes. A manometria é aquele sensor de pressão. Por que que é importante? Porque aí quando eu posicionar o sensor da pH impedanciometria, ele vai ficar justamente ali onde eu sei que está localizado o esfíncter esofagiano inferior, porque acima disso não deveria ter conteúdo ácido, não deveria refluir. Então, o sensor do pH vai ficar numa posição em que eu sei que não deveria existir refluxo ácido, vai ficar bem melhor posicionado. A acurácia do meu exame vai também ser melhor. Vamos dar só uma olhadinha aqui, ó, nessa situação do paciente que está passando, olha só, o catéter aqui para a gente botar o sensor da pH-metria. Então, veja, aqui ela vai começando a introduzir e a gente precisa guiar quando chega aqui na laringe, vai para o pulmão ou vai para o estômago? O que é que a gente faz para auxiliar aí para o estômago? A gente pede para o paciente deglutir. Ela aqui está dando um suquinho, uma água, enfim, um líquido e diz, engula, porque ao deglutir, a peristalse esofágica vai ajudar o sensor a descer e a musculatura da laringe vai ajudar a ir até o esôfago. Uma vez que se coloca até o limite da referência, ela faz a fixação aqui no nariz, bota aqui para trás e aí ela vai mostrar para vocês como é que é lido o sensor, tá certo? Ela está fixando. E agora ela está pegando o sensor para mostrar. Então veja que aqui a gente vai ter a numeração e o que é importante a gente saber? Uma vez que o paciente se alimenta, ele vai ter que marcar aqui. Eita, não mexe não, moleque. Vai ter que marcar aqui, ó, se alimentou. Quando ele parar de se alimentar, é marcar esse outro aqui, que ela já vai mostrar a vocês. É porque ela está um pouco mais lentinha do que eu. E aí, acabei de comer. Por quê? Quando a gente se alimenta, pode haver refluxo, que eu falei para vocês, fisiológico. Mas tem um limite para isso, de intensidade e de frequência. E eu preciso saber também o refluxo que acontece fora dessa situação. Por isso que é importante o paciente identificar que momentos são esses da alimentação. Quais outros exames eu posso utilizar? A manometria esofágica, em qual contexto? Estou desconfiando de uma doença da motilidade. Então, aquele esôfago em quebra-nozes, o nut tracker, né? O espasmo esofagiano difuso entra mais no contexto de diagnóstico diferencial de dor torácica do que de dispepsia, embora possa haver também dispepsia, além de outras alterações que possam cursar com desmotilidade, causando disfagia, que aqui entra no diagnóstico diferencial também da doença do refluxo pelas complicações. A radiografia baritada, pouquíssimo utilizado na prática, muito pouco. É difícil, inclusive, a gente encontrar isso aqui para ser feito. É muito utilizado para pacientes que estão em investigação de uma disfagia primária ou em avaliação cirúrgica. De fato, na prática, isso aqui fica um pouco de lado. Não é tão utilizado não, tá? Laringoscopia pode me contribuir para quê? Eu ver os sinais do refluxo na laringe do paciente. Ela vai ver o enantema laríngeo, edema ou outras alterações. Agora, veja, essas alterações elas são inespecíficas. Então, não dá para usar o termo laringite de refluxo, embora seja bem comum na prática a gente avaliar isso. Então, fica atento com essa situação aqui, porque, apesar de não ser específico, pode lhe auxiliar no diagnóstico da doença do refluxo. Uma coisa também que a gente vê bastante
essa questão do H. pylori. E aí, tem relação? Não tem? Veja, existe a relação, inclusive, do H. pylori com a dispepsia, com aquele desconforto que o paciente sente, com úlcera, por exemplo, úlcera gástrica, que pode gerar uma sintomatologia muito similar, muito parecida, virtualmente idêntica em algumas situações, à doença do refluxo gastroesofágico. Entretanto, contudo, porém, mas, fica atento a isso, não há evidência nenhuma que suporte o uso rotineiro da pesquisa do H. pylori em pacientes com quadro típico de doença do refluxo. Então, caba tem doença do refluxo, você diagnostica isso, você trata, ele melhora, vida que segue. Não existe indicação da gente ficar rastreando H. pylori para esses pacientes. Agora, é claro, você, por qualquer motivo que seja, deu o diagnóstico de H. pylori nesse paciente, tem as indicações de tratamento que não devem ser ignoradas. Então, se porventura esse paciente tem aí alguma outra indicação para a gente fazer essa avaliação, a gente faz essa avaliação e a gente faz o tratamento. Isso não deve ser ignorado. Só não é para ser feito de rotina. E aqui quebra na emenda a conduta de 87% dos médicos, e esse número é inventado da minha cabeça, tá? Que paciente que está com azia pede uma endoscopia com pesquisa de H. pylori. Então, essa linha aqui a gente tem que quebrar, tá? Extremamente importante. Por quê? Ah, Tiago, mas uma endoscopia... Então, jovem, o paciente pode ter uma reação alérgica, pode ter uma anafilaxia, ele pode ter uma arritmia por conta da sedação utilizada. Eu sei que é extremamente raro, perfuração esofágica, gástrica, alguma coisa do tipo, mas ele pode ter infecção, pode aumentar o risco de infecção intestinal. Inclusive, você está tentando, vamos ver se tem H. pylori. Ele pode pegar o H. pylori lá, especialmente se a higienização do equipamento não foi feita de forma adequada, tá? Então, veja, aqui é questão de proteção ao paciente. Não precisa da endoscopia? Para que vai fazer essa bobônica dessa endoscopia, tá? Então, fica atento a essas dicas.